com a sua família me ofendeu, me senti atacado por isso. Ah, você usou uma palavra que me ofendeu, me senti atacado. Se tudo é uma ofensa, se tudo é motivo para vitimar alguém, quer dizer que nada de fato é uma ofensa, quer dizer que não existem vítimas de fato. E o problema é que quando tudo torna-se ofensivo, coisas que realmente são ofensivas perdem o seu valor. E aí a vítima real passa desapercebida, não tem apoio. E o pior, as vítimas reais não deixam de existir, elas vão apenas aumentando. Um exemplo recente foi o que aconteceu com o deputado Guto Zacarias. O deputado Guto Zacarias estava gravando um de seus quadros ali em São Paulo, na Avenida Paulista. E para quem não conhece o Guto, ele é negro. Então ele estava lá gravando um de seus quadros, quando de repente apareceu um senhor branco dizendo que o Guto não sabia o que era ser negro. Qual que é a casinha dos negros? Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. Ele inclusive disse que o Guto não se veste como negro. Uma roupinha que não é padrão da classe sofrida negra. É isso! Você não está se vestindo como um negro da classe sofrida. E como se não bastasse tudo isso, ele insinua uma agressão física pro Guto, chamando o Guto com uma briga, mão a mão ali na frente de todo mundo, cara. Você disse que a galera é virgem? Eu sou virgem? Brigar? Não, cara, eu sou um cara democrático. Eu sou democrático. Eu não brigo, não. Eu sou democrático. Atitudes extremamente repudiáveis, atitudes que podem sim ser vistas como atitudes racistas. Agora eu te pergunto, onde que você viu falar sobre isso? Que notícia que você viu falar sobre isso? Qual grande influencer, qual grande youtuber, instagrammer você viu falando sobre esses casos de racismo contra o Guto Zacarias? Eu te adianto, nenhum. Pode pesquisar no Google, pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo, você vai pesquisar lá matéria sobre esse caso, não vai aparecer nenhuma matéria ou, no mínimo, nenhum jornal grande vai estar falando sobre isso. Será que é porque o Guto Zacarias não se coloca como uma vítima? Ele não gravou vários stories na internet chorando? Gente, olha só, eu fui vítima, a minha historiedade, fogo nos racistas. Será que porque o Guto não fez nada disso, ele não é digno do apoio? Porque ele foi uma vítima clara de atitudes racistas ali. Mas como a mídia, os grandes influencers, os grandes youtubers, eles pintam um referencial de vítima, o grande público acaba enxergando apenas as vítimas que se encaixam naquele referencial, que é o que tá na moda hoje. Então, se não foi pra internet fazer textãozinho, se não foi fazer stories chorando, se não faz sinalização de virtude todos os dias, dizendo o quanto você é contra, blá 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 blá, não é vítima. Então, uma situação de uma pessoa real, uma vítima real, de algo sério, de algo criminoso como racismo, uma vítima real, ela é tratada com indiferença pelo grande público num momento, numa situação, num país onde a vitimização, o se pintar como vítima, virou a moeda de troca ocasional para atenção, para aceitação do público e para imunidade de críticas. E claro que, como você já deve ter percebido, quando a vitimização vira a moeda de troca, vira a linguagem comum, isso acaba facilitando com que pessoas mal intencionadas sejam acreditadas e acabem prejudicando a vida financeira de outras pessoas, a vida pessoal e a vida psicológica de outras pessoas. Como foi o caso daquele falso prisioneiro, refugiado de um campo de concentração nazista, que na verdade era só um filhinho de papai que achou bacana inventar uma história onde ele era vítima de um campo de concentração. Bom, vir pra internet apenas... Basicamente isso. Aí vocês querem ver a conclusão? Vamos ver a conclusão. Tá. apenas apresentar um problema, apenas levantar Enquanto isso, vamos dando não like ajuda aqui no em live, quase na live, nada. galera. Você Vamos dando like, passa tá de quase 3 mil intelectualzinho, pessoas. como Vamos dar conta like pra gente teoria bater de 3 Machado mil. de Assis, você passa uma imagem muito intelectualizada, né? Eu vim aqui, falei, vitimismo, sentimentalismo, citei filósofos, usei referências, peguei um caso real de racismo. Parece muito bonito falando tudo isso, mas não funciona se a gente não apresentar nenhuma solução. Portanto, a ideia de solução que eu apresento para vocês é a mesma comentada em Podres de Mimados pelo Theodore Dalrymple, que é a de não aceitar tão facilmente uma argumentação que seja embasada em emoções e sentimentos, sem antes aplicar um filtro emocional, sem antes averiguar a lógica daquela argumentação e entender se o que ela reivindica realmente faz sentido, ou se os seus argumentos são mais sentimentais, egoístas ou pessoais demais, em vez de serem mais abrangentes ou universais. Uma pessoa que é vítima de racismo, ela é vítima de racismo independente da situação, independente da posição política dela. Fica praticamente indefensável você dizer que não, a pessoa não foi vítima de racismo porque na verdade ela vota em tal pessoa, então na verdade ela tá apoiando quem é racista, etc e tal. Não adianta fazer ginástica mental. O errado continua sendo errado, independente se todo mundo tá fazendo. Sim, tô citando Chesterton porque um século depois ele continua atualíssimo. Portanto, minha sugestão é que tenhamos a capacidade intelectual de olhar para situações, saber reconhecer quem de fato é uma vítima real, tá certo? Que não merece a nossa indiferença, e de quem está tentando se pintar como vítima para ganhar inscritos,
favorito, para ganhar like, para ganhar view, para ganhar grana. Essas pseudo-vítimas, né, as pessoas que praticam o vitimismo e não pessoas que são vítimas, na minha opinião, merecem o nosso sincero desprezo ou, no mínimo, as nossas críticas. Mas claro que essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha, se você concorda, se você Só discorda. uma pausa aí, é bom? rapidinho. Ele aborda a Haluca. A Haluca, é que eu fiquei por fora do assunto. Sim. Ela se vitimizou, no final? Sim, porque basicamente toda aquela história era uma grande armação. Não, obviamente que isso não era uma grande armação. Eu acho que não era uma armação. Não, a assim, história. o vídeo que o Jean L fez dela, tipo, foi quase que combinado. Eles tiraram foto juntos depois, assim. A briga não existiu. A briga, de fato, não será existiu. que não existiu? Ou será que eles juntaram, sentaram os advogados e não fizeram uma composição? E um Eu vídeo? acho que realmente não existiu. Você acha que é uma invenção? Eu acho que é invenção. Cara, esses caras tinham que ser presos, cara. Isso é estelionato. Vocês fizeram isso pra vender coisa. Sério? Isso é. Bom, sei lá. Também, às vezes, liberdade de expressão, já estão falando que o Renan é um anti-liberdade de expressão aí e tal. Chegamos a 3 mil pessoas. Dedo no like, galera. Vamos subir. 3.100, 3.200, 3.300. Que você. Assim, como você observa isso que ele comentou? Aqui a gente já comentou tanto aqui, né? O fato do Guto, você não adotarem as posições mainstream do movimento negro, vocês... Primeiro, que vocês nem querem o estado de vítima. Conhecendo tanto você quanto o Guto, vocês querem vocês querem ser opressor, no sentido... E, obviamente, todo mundo quer ser opressor, tá? Ninguém quer estar numa posição indefesa, a não sei que seja um doente. Ih, meteu um Paulo Freire agora? Hã? Meteu um Paulo Freire agora? O quê? O sonho do oprimido é ser opressor? Pô, mas eu não sou oprimido, pô. Brincadeira, tô brincando. Mas assim, o ponto é, ninguém quer estar numa posição hipossuficiente em nada. Eu acho ridícula essa situação. Acho que um cara que coloca em uma situação de que tá permanentemente sendo vítima, aí eu acho que é uma pessoa que tá com um probleminha, cara. Isso é legal, Renan, que tu comentaste agora. Ninguém quer ser hipossuficiente em nada. Eu acho que agora querem, viu? Sério? Eu acho que agora querem. Por quê? Porque, nitidamente, existe sempre, historicamente, forma das pessoas se destacarem, né? Poder, dinheiro, fama, Nascimento. luxo, nascimento, né? Então existem várias formas das pessoas conseguir talento se destacar. Só que hoje existem duas formas de se destacar. Ou tu sendo uma pessoa vítima da sociedade, ou sendo uma pessoa que tem altruísmo com as pessoas que são vistas como vítima da sociedade. Então, qualquer uma dessas duas posições, hoje, é possível se colocar numa zona segura de não ser colocado em julgamento social. Então, a partir do momento que ou você se compadece da dor do outro, ou você faz parte desse grupo de segurança de dor, eu vi que tu comentaste esses dias nas lives, né, que teoricamente negros não erram, trans não erram, nenhum tipo de minoria... Ah, já não foi nem numa live, foi no Space que tu falou. Sim, Né? Da Valete, E a partir de hoje, se tu pode ser classificado em uma dessas ditas minorias sociais de classes que são vistas como vítima, tu está numa posição de prestígio sem qualquer chance de ser acusado de forma denotativa. Eu tava vendo esses dias que um índice de depressão entre aqueles grupos que são considerados hoje marginalizados, que são os grupos que são atacados, isso é, branco, rico, cis, etc. Essas pessoas estão com altíssimo grau de depressão por medo de se sentirem julgadas. Então isso é muito interessante. Então as pessoas hoje que não detêm de nenhum tipo de lugar de fala estão se sentindo acuadas, sem liberdade de expressão para poder colocar suas ideias na mesa, numa roda de amigos, em meios familiares. Então muitas vezes, eu principalmente, não consigo pensar nisso. Né? Então como é que se sente o cara... Porque eu consigo falar tudo. Ainda que eu seja cancelado, eu nunca vou ser cancelado sobre uma pauta racial, ainda que debata sobre os mais variados e espinhosos tipos de tema, do que tu, por exemplo. Sim. Né? Porque então, você nunca poderá ser colocado como um racista, como eu poderia ser E colocado. tu, a gente sabe que não tem medo de ter posicionamentos polêmicos, né? Mas um cara branco normal que a gente encontra na rua. Ele vai ficar todo Esse cagaçado, lógico. Ele tem certamente alguns tipos de prejuízos psicológicos por não conseguir sequer se expressar. E eu não tô falando nem fazer uma alta análise política, mas muitas vezes esse cara, não sei, tá numa fila e vê um cara negro na frente dele e ele quer ultrapassar esse cara negro. Ele, pô, mas será que se eu ultrapassar esse cara negro eu não vou estar sendo visto como um racista? Será que ele não vai achar que eu ultrapassei ele porque eu estava com medo dele, sabe? Então, imagina você viver uma vida assim. Sim.
Mas a ideia desses caras, de todos esses movimentos ligados à minoria, é colocar as pessoas em permanente estado de neurose, E de vigilância, de né? vigilância.